Bem-vindos a mais uma análise por aqui. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos maiores mistérios da sociedade agrária do Brasil colonial. Sabe aquela ideia de que as leis não escritas costumam ser as que mandam de verdade? Pois é, o foco da nossa investigação, baseada no livro A Sociedade Perfeita, é justamente provar como esses sistemas informais e invisíveis criados lá atrás acabaram moldando uma desigualdade sistêmica que é impressionante e, surpreendentemente, perdura até hoje. Para começar a entender esse jogo, a gente precisa primeiro definir quem eram os donos do tabuleiro, a chamada nobreza da terra. Essa era a elite da elite, sabe? Eram as famílias descendentes diretas dos primeiros conquistadores portugueses. Esse grupo não dominava só a paisagem agrária, não. Eles mandavam e desmandavam em todo o cenário político do Brasil colonial. Eram eles que ditavam as regras de cima para baixo. E para desvendar toda a complexidade dessa sociedade, nossa explicação hoje vai passar pelas estratégias da nobreza agrária, a questão dos filhos legítimos e mestiços, a estrutura fundiária invisível, como funcionava o acesso à terra e, fechando com chave de ouro, as redes de dependência. Vamos nas manobras formais das elites até chegar naquelas estruturas invisíveis que de fato mantinham o motor funcionando. Então, vamos direto para o nosso primeiro grande tema, as estratégias da nobreza agrária. E olha que mudança de rota interessante a gente percebe aqui. No começo, a principal tática de sobrevivência dessas famílias era a herança partilhada. A ideia era dividir os bens entre os filhos para ir criando e expandindo alianças com a vizinhança. Mas aí, quando as crises econômicas do século XVIII começaram a bater na porta, com a queda do açúcar, a galera mudou totalmente o foco. Eles abandonaram a partilha e adotaram o morgadio ou vínculo. Basicamente, eles travavam toda a riqueza na mão de um único herdeiro para blindar o patrimônio contra penhoras e garantir que a riqueza não desaparecesse com as oscilações do mercado. Um exemplo simplesmente perfeito disso é a história do capitão-mor José de Andrade Souto Maior. O cara teve uma precisão cirúrgica quando percebeu que a crise ia chegar. Ele vendeu vários dos seus engenhos de açúcar locais para ter dinheiro em caixa e, com isso, pagar dotes altíssimos. O objetivo? Casar as filhas com fidalgos lá da Casa Real. Depois disso, ele deixou tudo esquematizado para os netos se casarem entre si e criarem um morgado. Ele literalmente comprou uma apólice de seguro real para a família, fazendo liquidações calculadas e casamentos mega estratégicos. Descendo agora um degrau nessa escada social, a gente entra no nosso segundo tema: filhos legítimos e mestiços. E aqui os dados batem na cara da gente como uma realidade bem dura. A proteção da elite tinha limites inegociáveis. A alta sociedade da época rejeitava com força os filhos da escravidão no topo da pirâmide, mesmo quando eles eram reconhecidos. O caso de João Aires Maldonado ilustra bem isso. Ele era um filho mestiço de um mestre de campo, circulava ali no meio da elite, mas assim que o pai morreu, puf, ele perdeu o posto de capitão e simplesmente sumiu dos registros. Já os filhos mestiços de Manuel Correia Vasques até conseguiram herdar as terras do pai. Mas a pegadinha do sistema é que eles perderam absolutamente toda a gigantesca influência política que o pai e o avô tinham. Ou seja, o dinheiro até podia passar para frente, mas o poder político para os mestiços morria junto com seus protetores. O que nos leva à terceira parte da nossa investigação, a estrutura fundiária invisível. Porque enquanto a elite estava lá casando com o nobre e acumulando título, quem botava a mão na massa não estava em cartório nenhum. Quando a gente olha para a demografia, o cenário é chocante. Presta atenção nesses números da freguesia de Campo Grande no ano de 1797. Esmagadores 89% das famílias viviam e trabalhavam em terras que não eram delas no papel. Apenas 11% da galera era efetivamente dona de alguma propriedade. Esse sistema agrário colossal só funcionava porque uma multidão habitava as terras alheias. E tem um paradoxo histórico em Campos dos Goytacazes que é de explodir a cabeça. Numa sociedade totalmente escravista, a gente descobre que 65% dos domicílios possuíam pessoas escravizadas, enquanto 57% não tinham nenhum palmo de terra. Se a gente parar para pensar, estatisticamente era muito mais fácil e muito mais comum alguém ser dono de outro ser humano do que ter uma escritura formal de um pedaço de chão. E é exatamente isso que forma o que a análise chama de estrutura fundiária invisível. Era uma verdadeira economia paralela, invisível para os registros formais. Pessoas livres e libertas tinham o que se chamava de direitos costumeiros. A galera plantava, erguia casa, formava família lá dentro das terras gigantescas da elite. Ninguém tinha escritura, mas eles tinham uma permissão social contínua para estar ali. Mas como, na prática, algo tão informal conseguia se manter de pé? É o que a gente vai ver agora na nossa quarta seção, o acesso à terra.
Acompanhar a árvore genealógica do liberto José de Barcelos mostra como essas posses informais eram absurdamente estáveis. Lá em 1737, o José vivia nas terras do engenheiro do Guandu. As décadas passaram, o engenho foi dividido, vendido e revendido para novos donos engravatados. E adivinha? Em 1797, os netos do José, o Jerônimo e a Doroteia, ainda moravam e plantavam exatamente no mesmo pedaço de terra. Estamos falando de mais de 60 anos de direitos informais, passando de geração para geração, passando por cima da papelada oficial. Mas calma lá, que a desigualdade dessa época não perdoava. Se a gente cruzar o acesso a essa terra informal com o status social, a diferença salta aos olhos. 46% das famílias recém-chegadas, consideradas livres, conseguiam esse acesso informal, enquanto só 33% dos libertos, os chamados forros, conseguiam a mesma coisa. E olha que muitos desses forros já estavam lá há gerações, ou seja, o peso da escravidão passada ditava quem ia ter mais dificuldade para negociar o próprio pão dentro dessa teia invisível. Tudo isso nos leva à pergunta de $1 milhão desta análise. Por que raios a elite, os grandes coronéis da época, iam permitir que gerações de pessoas não documentadas ocupassem e lucrassem nas propriedades deles? Cadê a vantagem nisso? A resposta está na nossa quinta e última sessão: as redes de dependência. É aqui que o bicho pega e a gente entende a verdadeira moeda de troca do Brasil colonial. O pulo do gato aqui é entender que a terra funcionava como uma moeda para comprar a lealdade política. Ao deixar a galera morar na terra e atuar como padrinhos dessas crianças, numa prática fortíssima de compadrio, a elite montava uma rede de dependência inquebrável. Imagina só, uma família de ex-escravos que ganhava um pedaço de terra ficava devendo gratidão e obediência para o resto da vida. Na prática, a elite abria mão de um pouco de terra física para garantir um poder local absoluto. Tem um trecho dessa investigação que resume tudo de forma genial. A dependência política envolve a expectativa de assistência e proteção. Ou seja, manter as pessoas dependentes não era um acidente de percurso, era o grande objetivo da classe dominante. Ter centenas de famílias informais na sua fazenda significava ter um mini exército pessoal e leal, pronto para defender o senhor de engenho do que desse e viesse. E para amarrar toda essa história fica aquela reflexão que não quer calar. Quando a gente estuda a fundo esse mandonismo local do século XVIII, com todo esse mecanismo de blindar a riqueza para poucos e criar dependência informal para muitos, a gente precisa se perguntar, será que essa estrutura invisível do passado é o projeto oculto que ainda sustenta a desigualdade sistêmica na sociedade de hoje? As leis mudaram, a terra mudou de mãos, mas os mecanismos de lealdade e dependência são lições históricas que não dá para a gente ignorar. A gente fica por aqui, muito obrigado por acompanhar e até a próxima análise.